A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira, com o tema Buscai e Achareis, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite a todos, que possamos serenar os nossos corações e a nossa mente e possamos juntos nos concentrar no estudo desta noite, para que possamos compreendê-lo e colocá-lo em prática em nosso dia a dia. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Hoje trazemos o estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Buscai e Achareis. Vamos iniciar o estudo lendo a passagem do Evangelho que está no capítulo 25. Está no Evangelho de Mateus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. A máxima dita por Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, é semelhante a buscai e achareis. Já que quando nós buscamos algo, o desejo de realizar algo em nossas vidas, dessa nossa melhoria, nós estamos nos ajudando. E quando nós achamos, nós alcançamos o que fomos buscar, Deus nos auxilia para tal. Nessa passagem evangélica, ela vem nos chamar a atenção sobre o princípio da lei do trabalho. E, por consequência, como resultado, a lei do progresso. Elas estão atreladas, já que o trabalho desenvolve a nossa inteligência, fazendo com que progridamos na senda de nossas reencarnações. Essa passagem também vem nos esclarecer que quando, através da vontade, desejamos algo de melhor para nossas vidas, nós devemos agir, nos movimentar, buscar, bater a porta, pedir, e teremos como resultado o obter, o achar, e as portas se abrirão. Dessa forma, Jesus vem nos mostrar a importância do trabalho na concretização de nossas vontades, de nossos desejos, já que não adianta somente pedirmos e ficarmos de braços cruzados, à espera talvez de um milagre, sem nada fazer e reclamando às vezes. Para exemplificar o estudo, será narrada uma história. Conta-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam para o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse homem, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava a todo custo retirar o seu carro
do lodaçal. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram finalmente retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Assim, meus irmãos, diante dessa história, nós muitas vezes costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos queixosos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Deus não nos isentou do trabalho. Se Ele tivesse nos isentado do trabalho físico e do trabalho intelectual, nós teríamos nossos membros atrofiados e nosso espírito permaneceria na infância espiritual. Dessa forma, Deus fez do trabalho uma necessidade para o nosso progresso espiritual. Então, podemos entender que nada se concretizará, nos será dado sem trabalharmos, sem nos esforçarmos, já que a lei do trabalho, que as dificuldades desenvolvem a nossa inteligência. Dessa forma, desejoso de se melhorar, o homem, através da vontade, já que se ele desejar e não tiver vontade, não dará o primeiro passo. Diante disso, ele irá se movimentar através do estudo, do trabalho, em busca do que almeja. E Deus, através da espiritualidade de nosso mentor, irá agir em nosso auxílio, atraindo para nós os meios de se conseguir o que desejamos. Lembrando, desde que as leis do universo não sejam infringidas e o desejo solicitado seja para o nosso bem e não prejudique o próximo. Se analisarmos a história da humanidade, podemos verificar que os povos primitivos aplicavam a sua inteligência na busca do alimento, para se defender dos inimigos e até das intempéries da vida. Com o passar dos séculos, Deus deu ao homem o desejo de melhorar-se. Diante desse princípio, que é a lei do trabalho, nós entendemos, então, que Deus não poupa o homem do trabalho, da investigação, das pesquisas, trazendo-lhe as descobertas, as invenções prontas, sem nada de esforço. Todo o progresso realizado na humanidade até hoje foi à base de esforços, à base do trabalho. Deus deu ao homem a necessidade do trabalho e lhe disse: procuras e acharás, trabalha e produzirás. Assim, a nossa situação atual, tanto material quanto emocional ou até espiritual, inclusive espiritual, é resultado de nossas obras. Teremos dela o mérito e seremos recompensados de acordo com o que hajamos feito. Se não fosse assim, para que teríamos nossa inteligência desenvolvida, como dito anteriormente? E se fosse assim, se não houvesse a necessidade do trabalho, do esforço, até o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio
às custas do nada, sem esforço, sem trabalho. Porém, Jesus nos faz um alerta quanto aos nossos pedidos. Dessa forma, Jesus nos pede buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que é a busca mais importante para nós encarnados. E que, por consequência, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Assim, o verdadeiro motivo da vinda de Jesus, de seus ensinamentos, é ajudar-nos, a nos ensinar a alcançarmos o reino de Deus através do nosso progresso espiritual, praticando a caridade, o perdão, a tolerância com nossos semelhantes e conosco também. Por isso, devemos analisar o que buscamos verdadeiramente. O homem sempre quer o melhor para si e para os seus. Porém, nem sempre suas atitudes, seus pensamentos estão condizentes com o que ele busca. Por isso, a importância de orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos e atitudes. Já que o plantio é uma escolha do indivíduo. Ele pode escolher quais sementes irão plantar. Quais sementes irá plantar. Ele próprio seleciona suas sementes. Porém, a colheita é obrigatória. Dessa forma, devemos plantar as sementes do amor, da caridade, da boa vontade, da tolerância, do perdão, do trabalho honesto, para que, segundo as leis divinas, possamos colher frutos bons e progredirmos no curso das reencarnações. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus vem nos esclarecer que buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, significam, conforme a compreensão moral, dessa forma: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-nos. Pedi bons conselhos, jamais nos serão recusados. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas devemos pedir com sinceridade, com fé, com confiança, apresentando-nos de forma humilde, sem arrogância. E as próprias quedas que sofrermos, constituirão, às vezes, a punição do nosso orgulho. Dessa forma, meus irmãos, diante de tudo que foi estudado, não existe aquisição de felicidade, de paz, de plenitude, de conforto material, de saúde orgânica, sem o esforço próprio. Em todos os processos de cura, Jesus perguntava: que queres que te faça? Então, todo o progresso espiritual, nossa melhoria, depende exclusivamente de nós. Porém, devemos ter fé, confiança em Deus. Devemos, primeiramente, buscar a Deus, buscar o reino de Deus, preocupar-nos com a parte espiritual, primeiramente. Assim, vamos encerrando o nosso estudo e vamos fazer a prece final. Jesus, nós agradecemos por seus ensinamentos, que tanto nos confortam e nos esclarecem. Que possamos fazer as escolhas corretas
para nosso progresso espiritual. Que Deus ilumine e proteja cada lar aqui representado. E que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite e muito obrigada. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.